Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje vamos até ao Santuário da Lapa em Sernancelho. Ali Nossa Senhora fez um milagre a uma pastora que era muda. Já te contarei, mas para começarmos a rezar, hoje convido-te a abrir o Evangelho da Missa e seres um personagem à tua escolha. Jesus também rezava todos os dias, como nós, e a sua oração enchia-o de forças para a missão. Muitas vezes levanta-se de manhã cedo para rezar sozinho, na tranquilidade da aurora do dia, para falar com o Pai. E de que é que falavam? Não sabemos. Mas os Evangelhos dizem-nos o que acontecia depois. Quando Pedro e os outros apóstolos chegavam à procura dele e lhe perguntavam: mas onde é que te meteste? Onde é que estás? E Jesus respondia-lhes: vamos para outras cidades e aldeias. Quando acabavam os seus tempos de oração, Jesus sabe o que tem que fazer. Sabe que tem que ir para outras cidades e aldeias, sabe que tem que escolher 12 apóstolos, sabe que tem que aceitar o castigo injusto da cruz. Por isso, sabemos com muita probabilidade que nos tempos de oração, o que Jesus fazia era recordar com o seu Pai: para que é que me mandaste a este mundo? Nos tempos de oração, Jesus reafirma a sua missão. Hoje, o Evangelho da Missa quer fazer o mesmo connosco. Vamos ser um personagem. Jesus está também a fazer oração agora, mas de forma diferente. Hoje, olha para trás, para tudo o que fez nos últimos 3 anos. Estamos juntamente com os apóstolos, na mesma sala, à volta de Jesus, na última ceia. O jantar acabou há pouco, e Jesus, que primeiro tinha ficado à conversa com todos, pouco a pouco foi ficando mais e mais recolhido, à medida que falava. Até já parece que fala sozinho. Mas não. Percebemos é que começou a fazer a oração em voz alta. Está a dirigir-se a Deus Pai em voz alta, como se nós nem sequer estivéssemos ao seu lado. Ouvimos a Jesus: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Não sabemos o que é que os outros talvez pensam neste momento. Nós percebemos o que Jesus quer dizer. Ele veio ao mundo para o salvar, para dar a sua vida pelos nossos pecados. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Ficamos em silêncio, sem querer interromper a conversa de Jesus com o Pai. Mas pensamos em tantos amigos, em tantas amigas que não conhecem Jesus ou que se calhar não o conhecem como nós. Pai, também eu os envio ao mundo. Se calhar sentimos mais ânimo do que nunca em confiar em Jesus. E mesmo que continuemos em silêncio, lá num canto da mesa, a ouvir o Mestre, temos vontade de lhe dizer por dentro: ajuda-me a ser um bom emissário teu junto dos meus amigos. Ao acabar a oração em voz alta, Jesus convidou-nos a todos para cantar os salmos que na Páscoa todos os judeus cantam em casa. Ficamos alegres por dentro, quentes, não só pelo jantar, mas pela alegria de estar com o Senhor a cantar. Deus e nós a cantar. Mas ao sair pela porta fora, o frio da noite é como um balde de água fria na nossa alma, que estava tão embalada nos cânticos, e procuramos a companhia de um apóstolo para temperar o nosso ânimo. Apressamos o passo até chegar ao pé de João e começamos uma conversa. O que é que pensaste quando Jesus dizia aquilo do Pai, eu também os envio? O Evangelho não conta nada disto, mas se perguntarmos e na oração podemos falar também com todos os santos, pode ser que Ele nos responda. Eu lembrei-me daquela tarde em que Jesus nos enviou em missão a cidades e aldeias e nos dizia:
A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. João, com apenas 17, talvez 18 anos, conhece melhor Jesus do que nós e sabe o que ele quer dizer. E podemos lhe perguntar: o que queres dizer com isso? Não é fácil falar. Vamos a caminho do Horto das Oliveiras e é preciso subir muitas escadas e andar por caminhos de terra. Mas João é novo, impulsivo e sem pensar duas vezes começa a falar. Quer dizer que somos poucos. Aqui estamos 12, 11. Não sei onde é que se meteu Judas esta noite. Somos poucos, mas Jesus conta connosco. Talvez somos poucos na universidade, somos poucos na escola. Lembrei-me, ao fechar o Evangelho e continuando a minha conversa a sós com Jesus. Talvez, Senhor. Mas o Senhor conta connosco. Os apóstolos eram apenas 11 homens, depois de que Judas entregou Jesus nas mãos dos seus assassinos. E sendo tão poucos, levaram a igreja a todo o mundo. A todo o mundo que se conhecia na altura. Talvez hoje, Jesus também te esteja a dizer a ti e a mim: eu envio-te como enviei a João, a Pedro, a Tiago e aos outros. Eu envio-te. Que confiança tens connosco, Senhor? Conheces a minha vida, as minhas fraquezas, aquilo de que eu não sou capaz. E só porque sou batizado, tu dizes-me: eu envio-te. Jesus continua a enviar-te para continuares a sua missão. A missão de Jesus no século XXI. Já estamos perto do dia de Pentecostes, o dia em que Jesus enviou o Espírito Santo aos apóstolos sob o sinal de línguas de fogo. E naquele dia, os apóstolos começaram a falar línguas. E as pessoas entendiam-na na sua própria língua. Pessoas de outras nações, tão longínquas, que se calhar nem Pedro nem João, naquele dia, sabiam que existiam. Algo muito parecido pode acontecer-nos a nós se invocarmos o Espírito Santo. É Ele quem hoje em dia, no século XXI, nos ajuda a falar tal como se Jesus vivesse agora. Como se vivesse, não. Ele ainda vive. E por isso, podemos ainda ser seus apóstolos. Ao longo da história da Igreja, isto aconteceu muitas vezes. E pode acontecer ainda na nossa vida. Os santos não foram tão diferentes de nós. Simplesmente confiavam mais em Deus do que neles próprios. Falava-te da pequena pastorinha de Nossa Senhora da Lapa, o santuário que fica em Sernancelho. Esta pastorinha chamava-se Joana e era muda quando em 1498 descobriu numa lapa, isto é, numa gruta, uma pequena estatueta de Nossa Senhora. Pensou que era como uma boneca e voltava sempre todos os dias ali para brincar com aquela imagem de Nossa Senhora. Como era pastora, levava as suas ovelhas e começou a reparar que a erva crescia todas as noites e já não precisava de ir daqui para ali, para as montanhas, para sítios longínquos com as suas ovelhas. Bastava ir àquela lapa. E pouco a pouco começou a espalhar-se um sururu pela aldeia. O que é que se acontecia? Que Joana todos os dias ia para o mesmo terreno. Todas as noites parecia que acontecia ali alguma coisa misteriosa, porque as ovelhas continuavam sempre a comer daquela mesma erva. E a mãe da Joana, para parar os murmúrios e os sururus da aldeia, um dia encontrou na aldeia da menina, na mochila da menina, essa imagem de Nossa Senhora que ela tinha tirado da lapa e levado para a sua casa. Então pensou que aquela boneca talvez fosse um mistério que ela andava a querer resolver. E agarrou naquela estátua de Nossa Senhora e começou a mandá-la para o fogo até que a lançou e deixou-a cair no fogo. Então naquele momento a menina, que estava a sofrer por dentro, gritou: "Mãe, não, é Nossa Senhora!" Imediatamente o braço da mãe ficou paralisado por ter lançado a imagem de Nossa Senhora ao fogo. As duas, percebendo aquilo que estava a acontecer, que Joana falava e que Nossa Senhora tinha paralisado o braço da mãe,
Meteram-se em oração para que voltasse a corrente sanguínea ao braço também. E assim aconteceu. E a partir daquele dia, daquele milagre, se começou a construir um pequeno templo, que hoje em dia é um templo belíssimo, que está em Sernancelho. Vale a pena visitá-lo. É uma história que a mim me lembrou também, porque quando lá estive o ano passado, dei-me conta disto. Uma história de uma imagem de Nossa Senhora tão pequena, que é venerada em Portugal, no Brasil, na Índia. Quando lá estive o ano passado, impressionou-me pensar nesta história. Porque também é assim a nossa vida. Se calhar é oculta à maior parte das pessoas do mundo, mas sempre contemplada por Deus. Se soubermos rezar pela conversão dos nossos amigos, fazer a missão que Ele nos confiou. Porque assim, também foi a vida da nossa mãe, oculta ao lado de Jesus, contemplada por Deus Pai, sempre. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.